Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas. E antes de iniciarmos o estudo desta noite, gostaríamos de trazer aqui algumas observações, até mesmo porque nem todos assistem os vídeos desde o início. Então, portanto, está sempre chegando pessoas novas, e nós sempre gostamos de informar e esclarecer que o nosso canal tem por objetivo promover conhecimentos que venham ajudar, auxiliar as pessoas no conhecimento de si mesmas. Por conseguinte, todos os estudos que efetuamos em nosso canal, eles visam procurar auxiliar as pessoas em seu processo autoeducativo. Ok. Posto isto, nós também gostaríamos de agradecer a todos aqueles que têm se inscrito em nosso canal, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer os likes que o pessoal tem partilhado e compartilhado em nossos vídeos, muito obrigado. E também pela indicação do nosso canal aos amigos, parentes, conhecidos, ou aquelas pessoas que vocês sabem estarem buscando aquelas informações que nos ajudem a promover a nossa reforma moral, o nosso crescimento emocional e psicológico. Porque é dentro destas linhas que o nosso canal vem trabalhando e procura trabalhar. Bem, para aqueles que estão aí acessando os vídeos, nós gostaríamos de falar das playlists do canal. Então, nós criamos algumas playlists de acordo com os temas que estamos trabalhando no nosso canal. Bem, para acessar a playlist é bem simples. Basta vocês clicarem no nome do canal ou na imagem, que é aquele rapaz pensativo ou um estado de reflexão, que é o símbolo e o logo do nosso canal. Basta vocês clicarem ali que vocês vão acessar a página inicial do canal. Uma outra forma também de vocês acessarem a página inicial do canal é vocês clicando, ou aliás, abrindo o navegador, qualquer navegador, seja no celular, ou no computador, no tablet, onde vocês estiverem, vocês abrem o navegador e na linha digitável do endereço, vocês colocam youtube.com/reflexões analíticas. Tudo junto, sem acento, sem nada. Escrevendo sem nenhuma situação de português. E dando Enter, vocês irão parar na página inicial do canal. E ali vocês vão ver lá um menuzinho. E um desses itens do menu é chamado Playlist. Quando vocês clicarem sobre ele, ele vai abrir e mostrar para vocês as playlists do canal. Nós temos mais ou menos umas 5 ou 7 playlists. Uma delas é o Nosso Lar, outro, o Vida, que é esse estudo de hoje, e o outro é os 15 princípios, onde nós estamos estudando os princípios espirituais ou do conhecimento sagrado. E aí, vocês vão ter acesso lá os vídeos referentes àquele tema. E a partir dali, vocês podem escolher a partir de qual tema poderão vir assistir. Se vocês clicarem no início, aí na medida que ele for terminando o vídeo, ele passa para o próximo e assim vai. Muito bem. Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar e esclarecer é porque na quinta-feira passada, logo no início do nosso estudo, nós estávamos falando sobre o homem velho versus o homem novo. E nós, naquela oportunidade, dizíamos da necessidade de diminuirmos os recursos que nós empregamos na manutenção do homem velho para aplicá-los no homem novo. Só que aí nós erramos na nossa fala e falamos homem novo. Então, nós invertemos. Em vez de nós falarmos homem velho, nós falamos homem novo. Mas, na verdade, é o homem velho e aplicar esses recursos no homem novo.
A fala exatamente correta é esta. Então, vamos colocar com clareza. Nós devemos diminuir os recursos que a gente sempre emprega na manutenção do homem velho e devemos desviar esses recursos para a sustentação ou crescimento do homem novo. Esta que é a fala correta. Fica aí, então, a nossa correção com os nossos pedidos de desculpas e também contando com a compreensão de vocês aí desses pequenos deslizes que nós, às vezes, cometemos. Porque, de alguma forma, todos os nossos vídeos não têm edição. Geralmente, quando assim que termina a gravação, a gente já posta no canal e não editamos, não fazemos nenhum tipo de edição. É quase que realmente ao vivo. Bom, gente, então vamos iniciar o estudo de hoje. Os estudos das quintas-feiras, como vocês sabem, tem a tag, é composto da tag Vida, e nós já estamos no episódio, se não me engano, hoje é o 34 ou 35, uma coisa assim. Bom, como nós sempre fazemos, a gente sempre inicia os nossos trabalhos, as nossas atividades com uma prece. Então vamos orar, pedindo a Deus, a Jesus, aquele amparo para todos nós, tanto nós que nos posicionamos nesse momento que agora, a espiritualidade possa nos auxiliar, nos amparar, trabalhando conosco, nos amparando, e também pedindo as bênçãos de Jesus para todos os demais que irão futuramente vir a nos ouvir ou nos assistir. Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico, nesses instantes em que iniciamos as atividades de estudo das quintas-feiras, recorremos a Ti, Senhor, vos rogando as Tuas bênçãos para todos nós que aqui nos posicionamos, neste momento, em comunhão de pensamentos e sentimentos, na busca daquelas orientações, daquelas informações que possam nos auxiliar em nosso processo de autoconhecimento. Também rogamos as Tuas bênçãos para aqueles amigos, aqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem conosco nesses mesmos propósitos. Abençoe a todos nós. E lembrando, Senhor, dos inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, te pedimos envolvê-los a todos em renovadas bênçãos, estendendo essas em favor de seus familiares e daqueles que se encontram às suas voltas. Também lembramos e vos pedimos por todos aqueles corações que virão a nos assistir ou ouvir as reflexões deste momento, futuramente, através das linhas da tecnologia, especialmente na plataforma do YouTube, para o qual rogamos igualmente as Tuas bênçãos. Senhor da vida, envolva-nos a todos e a humanidade na Tua paz, na Tua lucidez, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, lembrando aqui que muitas vezes alguns podem até se indagar, se perguntar por que fazem tanta prece logo no início e também no final. Nossa, por que tanta oração? Bom, para isso nós vamos recomendar a vocês e redirecioná-los para um vídeo que nós temos aqui no canal chamado Quem Sou Eu e os Objetivos do Canal Reflexões Analíticas. Só vocês procurarem aí também na lupazinha, fazer uma pesquisa aí que vocês encontrarão esse vídeo. E ali nós vamos fazer uma apresentação do nosso canal, das propostas do canal, e também uma apresentação sobre nós mesmos, informando vocês quem nós somos e o trabalho que realizamos no decorrer da nossa vida. E ali, na oportunidade, também veio explicar e esclarecer por que das preces. E apresentamos ali vários argumentos para que isto ocorra. Então, vocês tendo curiosidade ou querendo se informar,
assistam aí este vídeo, que vocês conseguirão aí obter os esclarecimentos, o encaminhamento acerca disso. Bem, como nós falávamos, nas quintas-feiras, nós temos estudado este livro do Aguinaldo Paviani, Vida, seu maior patrimônio. E hoje nós já estaremos entrando no capítulo 7º. Então, nós já estamos já na metade do livro, da obra. E vocês poderão acompanhar desde o início, Vida 01, Vida 02 e, sequencialmente, até o presente momento, quem se interessar a ver. Neste trabalho que nós estamos realizando em cima desse livro, nós estamos vendo a história da família Lauser. Então, tem toda uma história, todo um processo que vai se encaminhando pouco a pouco, e vocês podem conhecer toda essa história acessando os vídeos desde o início e também aí abordando, vendo conosco as reflexões que nós vamos fazendo acerca dos temas trabalhados em cada quinta-feira. Bom, hoje, o tema, as nossas reflexões de hoje vai ter como título nossos níveis conscienciais, ou níveis da consciência, ou de nossa consciência, alguma coisa assim. Bem, antes de nós iniciarmos a leitura do livro, gostaríamos de esclarecer acerca desses níveis de consciência. Então, nós, enquanto humanidade, nós temos, pelo menos, podemos classificar a nossa consciência, a consciência da nossa personalidade, em 4 categorias, em 4 etapas, ou 4 estágios. Então, atualmente, nós temos aí a consciência de sono, o estado de lembrança de si, o estado de consciência de si e a consciência cósmica. Então, teríamos mais ou menos esses 4 níveis de conscienciais aí. Consciência de sono, que é o estado no qual nós estamos estagiando atualmente, no qual nós nos encontramos nele. Esse estágio, ele é caracterizado, ele é formado pelo esse estado comum que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós trabalhamos, que nós relacionamos com os outros, que nós relacionamos com as coisas, com nossos entes queridos, com os nossos colegas de trabalho, na rua e etc. Um dos fatores, por exemplo, desse estado de sono é que a gente não tem aquele foco de atenção precisa, nem lembrança de nós mesmos. Então, nesse estado, a gente se identifica com o corpo. Nós passamos a achar e a considerar que nós somos um corpo físico. Então, nós não vemos distinção entre nós e esse veículo através do qual nós interagimos com o mundo e com as pessoas nesta dimensão em que nós nos encontramos, que é a dimensão física. Então, nesse estado de sono, nós não percebemos diferenças de uma coisa e outra. Infelizmente, é um estado muito baixo, um estado muito primitivo. Aquele estado realmente iniciais da formação da nossa consciência. Nesse estágio não tem abrangência. E nesse estado ocorrem muitos acidentes, porque nós vivemos dispersos. A gente não se percebe, a gente não se dá conta. Nós não nos sintonizamos no aqui e no agora. Então, para nós vivermos no aqui e no agora, nós temos que alcançar ou construir em nós o estado de consciência de si mesmo. Mas este é o terceiro nível de consciência. Então, nós não temos, nós não vivemos nesse nível. Estamos muito distantes deles. E esse estado de sono, ele não difere muito desse momento que nós estamos adormecidos, literalmente, fisicamente. A gente deita na cama e dorme. Então, esse estado de sono, de consciencial de sono, não difere muito desse estado literal do sono biológico, do sono físico. A única diferença que tem é que quando a gente acorda,
a gente passa a agir, passa a interagir com o mundo de uma forma um pouquinho mais lúcida do que no estado de sono, porque no estado de sono total, do sono biológico, a gente não percebe nada. A gente reage a todos os estímulos externos e também decorrentes do nosso organismo físico de forma totalmente automática, de forma totalmente robotizada, sem a menor noção. Já no estado de sono, quando nós acordamos, a gente já tem uma certa noção, mas a gente ainda continua dentro do automatismo. Daí onde ocorrer muitos acidentes, onde a gente não se conhece, onde a gente não percebe os nossos movimentos emocionais, a gente não se dá conta do que pensamos. Então, assim, a gente vive sendo arrastados pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas as coisas da vida. Nós vivemos em processos reativos contínuos. Essa é a situação. Nós não temos nenhum controle de nós mesmos em qualquer nível, nem sequer no nível biológico. No nível biológico, a gente tem um certo domínio, um certo controle, mas não é total. Até mesmo porque nós não conhecemos totalmente a nossa máquina física, a nossa máquina biológica. A gente não se dá conta do que ela é composta, ou do que compõe essa máquina, do que forma essa máquina biológica. Nós temos algumas noções a partir da medicina, da área médica, mas não vamos um pouco nada além. A nível religioso, aí danou-se totalmente. Aí, a religião, nesse campo, raros são aquelas linhas que vão falar em alguma coisa a respeito do nosso organismo físico. Por exemplo, dentro das linhas da doutrina espírita, ou do espiritismo, ali eles falam alguma coisa a respeito das questões biológicas, mas assim não tem aquela profundidade ou aquela dimensão que seria desejável em um processo de autoconhecimento. Existem algumas referências, existem algumas conexões, mas assim não vai muito além. Inclusive, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que vai poder assustar muitas pessoas, mas que é um fato, por exemplo, os seres humanos são seres tricerebrais. Qual linha de conhecimento fala isso? São poucas. Uma das linhas de conhecimento é aquelas linhas que pertencem ao quarto caminho, que é uma proposta trazida por Georges Ivanovich Gurdjieff. Ele que foi um dos primeiros a nível ocidental que trouxe essa ideia e expôs essa ideia, que nós somos formados, os seres humanos são formados de 3 partes ou de 3 cérebros. A doutrina espírita, por exemplo, vai falar da mente, focando essa divisão em 3 partes mentais, ou seja, o supraconsciente, o consciente e o inconsciente. Mas nós falamos no estudo de segunda-feira, que vocês podem acessar, no estudo do 5º princípio, vida, e também no 4º princípio da Trindade Universal, a gente trouxe esse tema, trouxe esse assunto, falando que tudo é regido por uma trindade, que a lei de 3, ou a trindade, ela vai reger todos os fenômenos, tudo que existe no universo e tudo que ocorre no universo. Consequentemente, a nossa mente é dividida em 3 partes, também a nossa emoção. Só que, qual linhas de trabalho que trata sobre isso? E até o nosso corpo físico também, ele vai se adequar ou se vai encaixar nessas 3 divisões. Tudo tem 3 divisões. Então, essa trindade ela vai muito além do que as pessoas imaginam. Realmente, Hamlet, dizendo lá, da vã filosofia, nossa, o Shakespeare falando através dele a respeito dessa questão, é uma grande verdade em relação a essa questão da trindade. Isso realmente tem muitos aspectos, muito abrangente, que muitos de nós estão longe, a maioria de nós estão longe de entender e compreender a dimensão dessas questões. Bom, mas retornando aqui ao nosso tema da consciência, portanto, nós vivemos nesse estado de sono,
que é um estado triste, lastimável, como vocês já podem começar a imaginar, começar a perceber, porque nós não temos uma percepção de nós mesmos. Então, é necessário a gente caminhar, começar a construir em nós um estado de lembrança de si. Ou seja, geralmente, no estado de consciência de sono, às vezes nós atingimos esse estado de lembrança de si por alguns momentos, por alguns segundos. E quando a gente acessa esse estado de lembrança de si mesmo, ou de nós mesmos, nós vamos criar naqueles momentos ali, que a gente atingiu esse estado, aquelas memórias indeléveis, impagáveis. Ela não se apaga, ela fica marcada em nós e a gente lembra delas como se estivesse ocorrendo hoje. Por exemplo, às vezes você lembra na infância de estar vendo um pôr de sol ou algum momento especial que vocês vivenciaram. Então, esse momento ali, vocês atingiram esse estado de lembrança de si. Toda vez que nós atingimos esse estado de lembrança de si, a gente guarda uma memória indelével, fica uma memória, fica aquele registro que vai passar a vida toda e ele não se apaga. Esse é porque nós, nesse momento, atingimos esse estado de lembrança de si. Mas, através de um trabalho conosco mesmo e sobre nós mesmos, a gente pode começar a acessar ou construir esse estado, fazer com que ele permaneça mais tempo e ele venha mais vezes. Porque esse estado, na verdade, eles são raros em nossas vidas. São raros momentos que a gente atinge, dá esse toque especial de alcançar esse estado de lembrança de si. Portanto, o estado de consciência de si, muito mais difícil. Aí, só alguns seres humanos, raros por aí, que conseguem, às vezes, tocar esse estado aí. E o de consciência cósmica, esse, então, nem se fala. Porque nesse estado de consciência cósmica, eu vou ter total lembrança de mim mesmo e vou ter recordar as minhas vidas anteriores, vou ter o acesso a conhecimentos que, para nós hoje, são apenas ideias, são apenas informativos. Nesse estado de consciência cósmica, eu consegui fazer aquilo que seria a proposta das religiões, o religare. Então, religião significa religação, que exatamente esse estado é essa conexão com essa centelha íntima ou divina que nós temos dentro de nós. Isso aí só é possível nesse estado de consciência cósmica. Mas, para a gente chegar nesse estado, nós vamos ter que construir em nós o estado de lembrança de si e de consciência, depois do consciência de si mesmo. Então, nesse trecho nós vamos ver que hoje o Aguinaldo Paviani denomina esse estado de lembrança de si de consciência emergente. Eu achei bastante interessante. Mas vamos lá, então, ver quais são as propostas, quais as reflexões que ele vai trazer para nós, e nós também vamos aí trabalhar em cima deles. Então, vamos lá. Ele inicia dizendo assim: quando hiperdimensionamos os nossos problemas e não valorizamos as pequenas alegrias da vida, nosso mundo emocional se torna caótico. É uma verdade, é uma frase bastante interessante, que vamos até aqui repeti-la. Quando hiperdimensionamos os nossos problemas e não valorizamos as pequenas alegrias da vida, nosso mundo emocional se torna caótico. Quando destoamos da melodia do amor, orquestrada pela própria vida, repisamos experiências, sofremos inutilmente, repetidas vezes. Quando apenas desejamos, sem coragem de pagar o preço por aquilo que queremos, então nos tornamos meros sonhadores que nunca concretizam o que almejam. Deixar a consciência de sono, passando pelo nível da consciência emergente,
até atingir o patamar de consciência desperta, é processo lento e doloroso. Então, aqui nós vamos abrir um parênteses para explicar. O Aguinaldo Paviani designa o estado de lembrança de si mesmo de consciência emergente. E ele vai designar ou vai definir o estado de consciência de si como consciência desperta. Realmente é uma verdade, porque quando nós estamos no estado de consciência de si, nós estamos despertos, nós estamos acordados. Nós lembramos de nós mesmos, nós sabemos quem somos, sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui. Então, a maioria das pessoas não tem essas informações. Elas acham, pensam que tem. Mas aí vocês podem refletir consigo mesmos aí a respeito disso. Vocês têm? Então, diga-nos, quem são vocês? De onde vocês vieram? Por que vocês estão aqui? E para onde vocês irão? Interessante essa pergunta, quem é a gente, né? Quando você está perguntando, quem somos nós? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu já vi algumas coisas a respeito, eu achei bastante interessante que eles falam assim, eu trabalho em tal lugar, eu tenho a parte acadêmica X, eu tenho isso, tenho aquilo, mas não é isso que está perguntando. Perguntando quem é você. Pessoa... Aí você fala tudo que você possui hoje em termos de profissão, de educação, da parte acadêmica, o seu currículo, mas não fala quem é você. Sim. Fica perdido. Aí é interessante você estar falando do seguinte, aí nós temos até válido uma observação aí a respeito disso. Porque o que você está respondendo é de forma racionalista. Então, nós vamos ter, na humanidade, 3 grupos de pessoas, que a gente pode classificar toda a humanidade em 3 grupos de pessoas básicas. As pessoas racionais são aquelas que vão responder dentro dessas linhas que você está lembrando e está colocando. Nós vamos ter aquele grupo das pessoas emocionais. Então, se você fizer essa pergunta para uma pessoa que pertence ao grupo de personalidade emocional, ele vai responder essa pergunta dentro do campo emocional. Vai ser uma resposta diferenciada e diferente. A resposta dela vai ter um teor todo emocional em cima disso. Talvez ela vai falar dos seus amores, dos seus sentimentos, ela vai tentar responder dentro disso aí. E nós temos um terceiro grupo, que é o grupo das pessoas corporais, que é as pessoas de ação. Então, aí elas irão responder essa pergunta dentro daquelas linhas da atividade, do trabalho, das atitudes, do comportamento. Porque eu sou assim, eu faço assim, dentro desse esquema. Mas nós vamos fazer, gente, aproveitando a oportunidade, anunciar para vocês aí, em breve, no futuro, e nós vamos fazer um trabalho dentro dessas linhas psicológicas de um estudo profundo da personalidade humana, onde nós vamos responder quem somos cada um de nós. E cada um vai poder se ver e se autodescobrir as suas dificuldades, os seus problemas. A gente vai lançar um olhar bem clínico dentro desse lado sombra que nós temos. Agora, é preciso ter uma certa estrutura e uma certa disposição em querer se ver e, principalmente, se aceitar. Então, não é um trabalho para qualquer um. Bem... porque a maioria de nós ainda está naquela de culpar o outro por alguma coisa que nos ocorre. Retornando aqui ao nosso tema, ele vai continuar colocando o seguinte. Na consciência de sono, o homem apenas observa a vida passar. Na consciência emergente, é compelido pela própria consciência a se movimentar para dentro de si mesmo. Nós não falamos que o estado é de lembrança de si? Então, vamos repetir. Na consciência emergente, ou nesse estado de lembrança de si, o ser humano é compelido pela própria consciência a se movimentar para dentro de si mesmo. E aqui a gente faz uma observação, abrindo um outro parênteses aqui, de que é o seguinte, ele fala o seguinte, é compelido pela própria consciência. Só que
Nesse caso, o que vai impulsionar a pessoa a esse movimento é a dor e o sofrimento. E isso só vem num processo lento e muito, muito, muito demorado. Porque você está sendo impulsionado pela vida, pelas situações, ou seja, de fora para dentro. Mas, para aqueles que querem, para aqueles que estão buscando, eles já podem começar a alimentar esse processo nelas mesmas, fazendo um movimento de dentro para fora. Então, podemos fazer um trabalho objetivo sobre nós mesmos em tentarmos alcançar esse estado de consciência emergente, que ele dá esse nome. Eu achei até bastante interessante o nome. Ou seja, esse estado de lembrança de nós mesmos. A gente pode fazer um trabalho sobre nós mesmos para alcançar, para construir ou sedimentar esse estado dentro de nós mesmos. Isso é possível, em vez de você ficar esperando esse impulso de fora para dentro. E tudo que vem de fora para dentro é mais complicado, é mais doloroso e o preço é alto. Então, felizes, ou como dizia Jesus, bem-aventurados aqueles que procuram, aqueles que vão atrás, aqueles que trabalham, aqueles que lutam. Ou, na linguagem popular de hoje, aqueles que correm atrás do prejuízo. Bem, ao alcançar a consciência desperta, o homem passa a celebrar a vida, festeja os dias vividos, ama indistintamente e perdoa sem impor condições. Compreende as imperfeições alheias porque tem consciência das próprias imperfeições. Ama sem fazer exigências, porque sabe que todo ser humano é especial e que mesmo criminoso é um diamante a ser lapidado. Então, esse estado que ele chama de consciência desperta, nós definimos como consciência de si mesmo. Continuando. Essa tomada de consciência ilumina a existência, entretanto, o ônus tem de ser pago. E aqui nós vamos abrir um novo parênteses, uma nova observação. Nós não gostamos dessa palavra ônus, porque ela tem um peso um pouco pejorativo, um peso assim, de carga, sabe? Não consideramos uma boa palavra, ônus. Achamos que aqui ela foi um pouco infeliz nessa colocação, no uso desta palavra. Porque o ônus tem a ver com imposto, com obrigação, com dever, com algo desagradável. E não é esse o caso, exatamente o caso. Por quê? Aqui o mais correto, talvez, seria a palavra preço mesmo, numa falta de uma palavra melhor. Então, eu diria desta forma. Esta tomada de consciência ilumina a existência. Entretanto, o preço tem de ser pago, o esforço tem de ser realizado, o trabalho tem de ter sido efetivado. Porque se nós não trabalharmos, se nós não construirmos essa consciência, ou se a gente não fizer por onde alcançar esse nível consciencial, ele não vai ocorrer. Ele não vem de forma gratuita. Aliás, como diz o filósofo, tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço. Não existe pirulito gratuito. Não tem bala gratuita. Tudo tem um preço. A questão é se a gente está disposto a pagar o preço ou não. Só que, como aquele grupo de pessoas, porque tem um grupo de pessoas que gosta de levar vantagem, se dar bem, ter as coisas de forma free, gratuita. Então, às vezes, eu levei aquele preço ali, nossa, que está gratuito. Tá, o gratuito também tem seu preço. E a gente está sempre pagando pelo preço. Agora, o preço, ele está envolto, ou ele pode ser emocional, ele pode ser psicológico, ele pode ser moral.
ele pode ser espiritual ou pode ser todos. Financeiro também. Aí também tem os aspectos materiais, os aspectos financeiros, os aspectos econômicos, e etc, etc. Então, depende do que eu estou entendendo por esse preço, considerando isso. É interessante isso que você está dizendo, que a própria escolha da gente tem um preço. Eu quero passar para aquele caminho ali que é mais longe, ou para esse aqui que é mais perto, eu vou ter que ter, vai ter uma consequência da minha Exatamente. escolha. Só que quando fala assim, todo mundo tem um preço, fica pejorativo, da impressão Todo assim. mundo não, tudo tem um preço. Pois é, mas quando fala-se assim, dá a impressão o seguinte, que é um dinheiro, que é alguma coisa assim, escabrosa, e não é. É a consequência da escolha que a gente faz. Sim. Nem sempre é uma questão financeira ou econômica. O preço é aquele trabalho, aquele esforço, suor que a gente tem que derramar para conseguir conquistar aquilo. E, obviamente, tudo vai acarretar uma consequência. Tudo tem consequência, causa e efeito, que é um dos princípios que nós vamos estudar na segunda-feira. Bem, fechando o parênteses, retornando aqui, ele vai continuar dizendo o seguinte: nessa hora grave de transição de um nível de consciência para outro, muitos recuam. Não querem mais viver da forma que vivem, mas ainda não dão conta de viver do jeito que desejam. Não se comprazem mais com as trevas íntimas, mas ainda não conseguem fazer luz em seus próprios caminhos. Desejam deixar de lado a porta larga, mas sentem-se inseguros para adentrarem a porta estreita. E abrindo um parênteses, rapidamente, nós falamos muito sobre essa questão, essa escolha entre a porta estreita e a porta larga. Em todos os vídeos, principalmente destes das quintas-feiras, nesses trabalhos que nós estamos realizando, de reflexões em cima desta obra, nós temos mencionado esse ponto muitas vezes. Só vocês voltarem nesses vídeos anteriores, lá nós estamos trabalhando isso um pouco mais. Fechando parênteses, sentem-se cansados de si mesmos, mas sem forças de mudarem a própria vida. Olham para trás e se sentem pressionados pela enormidade dos erros cometidos e pela escassez do bem praticado. Sabem o quanto é difícil sair do automatismo e passar a dirigir com sabedoria a própria existência. Por isso, muitos desistem. Bem, são essas as reflexões que ele faz, e isso aí tem a ver com a postura de Ernestino, com a situação do personagem, da pessoa que o Ernestino vai viver, está passando na sua vida. Como vocês podem perceber e notar, assistindo os vídeos anteriores, principalmente os 2 ou 3 vídeos anteriores desse episódio. A partir ali da tag Vida 30. Vida 30, 31, 32, 33, vocês vão ver isso lá com clareza. O Ernestino está começando a fazer vários questionamentos sobre si mesmo, sobre a sua maneira de viver, sobre a vida que ele teve, a vida que ele levou, aquilo que ele experienciou, que ele era um homem do mundo, vivia para as questões do mundo. Então, era um homem comum, como a grande maioria de nós. Bem, então fica aí o convite para vocês assistirem até esses vídeos anteriores e vamos retomar aqui as nossas reflexões em cima do que ele disse nesse trecho, que consideramos bastante denso, com bastante conteúdo, com bastante informações. Eu gostaria de trazer mais alguma coisa, Cine, em cima disso? Márcia? Não. Aí, gente, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem se manifestar, a gente abre aí o microfone para vocês. E também, quem estiver nos assistindo, seja neste vídeo, nesta série de episódios, de estudos, de reflexões, ou em qualquer outro, tendo alguma dúvida, alguma questão,
vocês podem deixar nos comentários, que nós estamos sempre acompanhando e nós procuraremos responder. Ou nos comentários também, ou no vídeo seguinte, a gente abre espaço para responder, se demandar uma resposta mais complexa e mais demorada. Bem, então vamos lá. Ele inicia esse trecho dizendo o seguinte: quando hiperdimensionamos os nossos problemas e não valorizamos as pequenas alegrias da vida, nosso mundo emocional se torna caótico. Bem, este é um estado bastante comum, principalmente dentro desse nível de estado de sono, de consciência de sono, que nós vivemos, que nós existimos nele, pelo menos nesse estágio em que nos encontramos. Isso é coisa corriqueira e normal. Dentro desse quadro, também na conformidade com as questões dos nossos perfis emocional, dos nossos perfis psicológicos, ou da personalidade que cada um é, que nós podemos dividir a humanidade em um grupo de 9 tipos de personalidades diferentes. Nós podemos enquadrar toda a humanidade dentro desses grupos, que vai apresentar aí as suas diferenciações, as suas características, a sua forma de ser e de agir bem peculiares a cada um. Então, dentro desses grupos, tem aqueles grupos no qual as pessoas pertencentes a esses grupos, eles tendem a hiperdimensionar os seus problemas. Então, são aquelas pessoas que têm um probleminha assim e ele faz desse probleminha uma montanha. Ou como nos dizia Gurdjieff, a pessoa vê uma árvore, mas ele olhando para essa árvore, ele enxerga ali toda uma floresta. Na verdade, está na frente dele apenas uma árvore, mas ele vê toda uma floresta. E isso que é hiperdimensionar. Também tem aqueles também que se deparam com uma floresta, mas enxergam uma árvore. Tem esses também. Então, eles pegam problemas gigantescos e diminuem, compactam aquilo como se não fosse nada. São as questões pertinentes a cada um de nós, que a gente agora temos que saber, é nos conhecer e ver a qual grupo eu pertenço. Em qual desses grupos eu me encaixo e que eu me situo. Eu sou do grupo que hiperdimensiona, sou do grupo que desvaloriza, e aí esse trabalho vai se distendendo. Por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? O que me motiva? O que me leva? Bom, é uma verdadeira terapia, um verdadeiro processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Bem, quando nós vivemos dentro desse quadro, agindo desta forma, obviamente, em decorrência, em consequência, nós não vamos saber valorizar as pequenas alegrias da vida. E até mesmo porque nesse estado de sono que nós vivemos nele, na maioria das vezes, a gente nem percebe essas pequenas alegrias. A gente não sabe apreciar um pôr de sol, um anoitecer, as estrelas no céu. A gente nem sequer olha para o céu, a maioria de nós. Não percebemos a majestade de um nascer do sol, ou da natureza, de uma praça, de um gramado, das aves que cantam. Aliás, muitas vezes já vi muita gente se aborrecer. Não, mas que esse passarinho chato, todo dia eu acordo com eles gritando, piando no meu ouvido, uma chatice. Gente, sinceramente, eu não saberia viver no mundo sem aves. Como eu já vi aí alguns médios, alguns espíritas falando que no mundo espiritual não tem animal, eu pensei assim, nossa, que tristeza, porque eu chegar no mundo espiritual, não tem nenhuma ave, não tem um canto de um pássaro, nossa, para mim vai ser muito triste. É muito lastimável. Que eu aprecio, não sei se porque eu fui criado na roça, a gente acordava com aquela algazarra das aves, até mesmo em casa nós tínhamos galinhas, com o cantar das cacarejar das galinhas, dos galos,
É uma maravilha. Mas eles têm que abrir um adendo aí que no plano espiritual tem esses animais, né? Ah, sim. Então, gente, você falou aí, a pessoa não sabe, dá a impressão que não tem. Fazendo essa correção, bem lembrado, obrigado. Então, as pessoas que colocam isso, que no mundo espiritual não tem animais, elas estão equivocadas, elas estão erradas. Até mesmo se vocês forem ver o depoimento de vários espíritos, eles vão colocar isso, das aves, animais, plantas que eles encontraram por lá. Então, é interessante a pessoa ser médium, ser palestrante, se dizer espírita e ir contra o depoimento da espiritualidade. São criações divinas. Então, é assim, é uma loucura. É as loucuras humanas. Gente, vocês não imaginam o quanto o ser humano é contraditório. Nós abrigamos ideias totalmente opostas, como se elas fossem, uma fosse complementa da outra, mas, na verdade, uma está desdizendo a outra. Então, quer ver um exemplo desse? E pegando esse exemplo espiritista, do meio espírita ou espiritualista, então a pessoa fala assim, então nós já até comentamos isso em outras oportunidades, em outros vídeos, inclusive tratando, acho que dos 15 princípios, nós falamos sobre isso. A pessoa fala assim, a Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Bom, se eu aceito isso, como eu já vi esses palestrantes falando que não existem animais no mundo espiritual, falando isso, dizendo isso, defendendo essa ideia, ou essa tese, ou essa verdade, de que a Terra é uma cópia mal feita e aporcalhada, inclusive a pessoa usou até esse termo, aporcalhada do mundo espiritual, aí, como que lá no mundo espiritual não vai ter animal? Ué, mas se é cópia, não estou entendendo. Então não é. Então é o contrário, o mundo espiritual que é a cópia da Terra. Porque se a Terra é a cópia do mundo espiritual, tudo que tem aqui nós vamos encontrar lá. Melhorado. Melhorado, em situação melhor, mais aprimorado, mais avançado. Os hospitais lá, as tecnologias são todos... Percebem o ponto contraditório? E a pessoa não consegue conectar uma coisa com a outra. A pessoa não se dá conta de que ela é contraditória. Isso se deve a esse nível consciencial rasteiro que nós vivemos existimos, que é designado de consciência de sono, ou estado de sono. É por isso. Bem, portanto, gente, dentro desse quadro que nós estamos narrando para vocês, e acabamos de demonstrar para vocês, o nosso mundo emocional não tem como não ser caótico. Não tem como não ser. Nós vivemos num rio emocional, na verdade, numa verdadeira alavanche emocional, de várias emoções contraditórias. Na hora a gente está alegre, na outra hora a gente está triste, na hora a gente está aborrecido, no momento seguinte está com raiva. E a gente não se percebe, não se dá conta de nada disso. Nós somos arrastados de uma emoção para outra e vamos num processo de reações constantes, sem ter consciência, sem ter lucidez, sem ter percepção de tudo isso, de todo esse caos que nós somos. Bem, ele vai dizer em sequência, quando destoamos da melodia do amor, orquestrada pela própria vida, repisamos experiências, sofremos inutilmente repetidas vezes. E aqui tem muita coisa para ser dita e trabalhada. Primeiro, quando destoamos da melodia do amor orquestrada pela própria vida. Então, se vocês acessarem lá o estudo do 5º princípio, vida, que nós fizemos aí nesta segunda-feira, desta semana agora, que estamos gravando esse episódio de hoje, lá nós vamos trabalhar essa questão do princípio vida. E nós falamos ali que vida é Deus. Deus, aliás, até falando com mais correção, com mais acerto, Deus é vida. Então, a vida, ela emana de Deus, ela vem de Deus. E qualquer um,
seja espírito, seja quem for, que venha falar o contrário, ou que venha dizer o contrário, está errado. Está equivocado no seu entendimento, na sua compreensão acerca do tema. Porque Deus é vida e a vida vem de Deus. A vida faz parte dessa trindade, é um dos elementos que vai compor essa trindade. Então, a vida, ela possui uma melodia, e essa melodia, a base dela é o amor. Porque Deus é amor. E Deus, então, irradia, emana, espraia essa música universal por todo o universo, por toda a criação. Então, a vida, ela é cheia de sons, de melodias, e a gente não sabe perceber ou detectar isso em função do nível de consciência infeliz no qual nós estamos atualmente estagiando, que é essa consciência de sono. Bem, dentro deste quadro, nós vamos repisar experiências, como ele está falando aqui. Repisamos experiências, sofremos inutilmente repetidas vezes. É uma grande verdade que ele está expressando e tem um alcance muito maior que nós podemos imaginar. Na verdade, nós estamos repetindo o nosso passado milhares de vezes. Apenas aquela história. Muda o personagem, mas o palco continua o mesmo. Às vezes a gente melhora o palco, dá uma cara nova para o palco, mas o roteiro, a verdade, a ideia correta é esta. O roteiro é o mesmo. É o mesmo. Então mudou os personagens, as roupas, a época, a cultura, mas nós estamos repetindo o nosso passado. O André Luiz coloca isso, a espiritualidade vai colocar isso em diversas oportunidades, em diversas situações. E, na verdade, nós estamos repetindo as nossas reencarnações. Então, ontem foi o João, eu era o João, que cometeu certos erros. Hoje eu sou o Carlos, que vai cometer os mesmos erros do João, que o João cometeu do Pedro, do Augusto, da Maria, da Joaquina, e assim vai. Vou falar disso. Isso é devido a nós não termos essa consciência para nós melhorarmos. Então, a gente vai vivendo um dia atrás do outro. E se a gente tivesse a certeza e a necessidade básica introjetada em nós para nós mudarmos, a gente não ia entrar nesse barco aí que você acabou de dizer, de repetição, repetição, repetição. Como, gente, essas repetições, elas vão ocorrer dentro das linhas do mal, o que vai ocorrer? Nós vamos gerando sofrimentos. E esses sofrimentos são inúteis, pelo menos aparentemente, porque eles não nos impulsionam a um crescimento, a não ser ao longo prazo, ao longo do tempo, que vai redundar alguma coisa. Mas aí nós vamos ter que viver milhares de anos nesses processos para a gente começar a despertar, esse sofrimento começar a nos impulsionar uma mudança. Até chegar naquele ponto, a gente falar assim, ai, cansei de sofrer, não aguento mais sofrer. Entrar nesse desgaste. Mas isso leva tempo. Saturação. Isso que o Vicentinho está lembrando ali. O processo ocorre por saturação. Aí é muito triste. É muito realmente lamentável. E nós, além dessa questão, a gente tem realmente muitos sofrimentos que são totalmente inúteis. Não traz nada. Por exemplo, você sofrer por certas questões ilusórias, realmente esse aí é um sofrimento que fica perdido. Totalmente inútil. O problema todo é que nós vivemos repetidas vezes nesse tipo de sofrimento, até mesmo porque nós não sabemos ver o lado bom da vida, a alegria da vida, esse amparo divino que nós temos o tempo todo. A gente não consegue percebê-lo, a gente não consegue se conscientizar que Deus está conosco o tempo todo, gente. Deus nunca nos abandona em nenhum momento. A questão é que nós é que viramos as costas para Deus. E como Deus tem o maior respeito por nós, ele aceita, ele fica na dele, como sempre. Ele fica na dele e nos aguarda o nosso movimento
na direção dele para que ele nos auxilie. Mas mesmo nós não querendo, ele está sempre enviando amparo. Mas como nós estamos de costas, a gente não percebe a mão estendida. Esse que é o grande problema. É um dos nossos grandes problemas. Até mesmo porque a gente está querendo sempre buscando os prazeres. Hoje, então, no mundo, nossa, está uma cultura pelo prazer, pelas facilidades, por vivenciar essa alegria ilusória que não acrescenta nada, desfrutar do álcool, das drogas, da bebida, das conquistas, dos likes, dos isso e dos aquilos. Nossa Senhora. Realmente está bastante complicado. Enquanto a gente está nesse processo de ilusão, como tudo tem um preço, esses processos de ilusão, com o tempo, vai acarretar sofrimento, porque não há como. Só as construções verdadeiras, na horizontalidade, essa sim vai me trazer bem-estar, tranquilidade, harmonia íntima, alegria, felicidade, aquela segurança interior. E de resto, não tem jeito. Bem, o Aguinaldo vai prosseguir falando o seguinte: quando apenas desejamos, sem coragem de pagar o preço por aquilo que queremos, então nos tornamos meros sonhadores que nunca concretizam o que almejam. Bom, verdade o que ele está colocando. O problema é que muitas vezes a gente não quer pagar o preço por esses valores superiores, esses valores reais, que seriam os únicos que vão nos trazer paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, felicidade. A gente não quer pagar o preço deles. Por quê? Qual que é o preço? Eu abrir mão das ilusões. Aí, complicou. Eu não vou ter que deixar de ir no barzinho, vou ter que deixar de assistir o meu seriado para ouvir esse cara falando, para entrar lá e participar com ele desse estudo. Não dá. Eu prefiro mais a minha cervejinha, os meus colegas, que eu encontro com eles, a gente fala de futebol, fala do carnaval, daquela gostosona e tal, e disso e daquilo. É muito mais prazeroso, muito mais satisfatório. Como eu tinha um chefe que dizia: não, eu estou aqui no Face para me divertir. No final de semana para descansar. Eu quero me distrair. E assim nós vamos, de distração em distração, até que se depara com a morte. E aí, se a nossa vida já foi difícil, então se prepare, porque agora vai ser muito mais. Porque do portal, do umbral, chamado morte, que morte é um umbral, é um portal, para lá, complicou, porque é o mundo da verdade, é o mundo da realidade. Aí as ilusões caem tudo por terra. E as mentiras, as desculpas que eu dava, as enganações com qual eu dava rasteira nos outros, levava os outros no bigode, os lábios, não impera. Porque lá até os demônios é capaz de ver as suas mentiras. E eles vão te acusar mentiroso, falso, hipócrita. E você vai receber várias reprimendas. Porque aqui o cara era meu chefe e não podia falar nada. Ficar calado. Não, se eu for sincero e honesto, vou desagradar o outro. Então eu me silencio. Eu não posso perder a amizade. Até mesmo porque, de repente, uma pessoa me ampara, me sustenta, não vai querer mais estar comigo, então eu minto. Eu ajo dentro das linhas da hipocrisia, dentro das linhas da falsidade. Mas, da porta da morte para lá, tudo isso rui. Tudo isso vai para o espaço. Então, eu vou ver que as consequências das minhas atitudes, das minhas escolhas, são terríveis. E eu vou passar por momentos de muito sofrimento, muita dor. É aquilo que Jesus já falava. E ali haverá choro e ranger de dentes.
E é só vocês assistirem o episódio Nosso Lar, que é o 4º episódio, ou 5º episódio, não sei, está aí no nosso canal aí. Umbral. O que é, como é e onde fica. Nós demos aí um painel lá para vocês, rápido e ligeiro, porque nós não aprofundamos no estudo, mas lá nós estamos demonstrando a região, ao qual das regiões para as quais nós seremos direcionados e nós iremos. Então a pessoa pensa assim, não, eu vou para o céu. Porque, afinal de contas, eu fui na igreja, estava lá todo domingo, sentadinho, na missa, no templo, lá ouvindo o pastor, ou toda semana eu fui na casa espírita. Não, toda semana eu frequentei o terreiro de Umbanda, eu fiz, fui uma pessoa boa. Será? O que me motivou? O que predominou em mim? Porque é isso que vai determinar. Então, esse negócio aí, de eu ir aqui, frequentar aqui e ali, não significa muito, não. Então, recomendo para vocês dar uma ouvida nesse vídeo nosso, nesse estudo nosso sobre o umbral. Não foi um estudo assim, muito profundo, mas falamos bastante coisas. Acredito que no YouTube vocês não vão encontrar um estudo assim do nível desse que nós efetuamos. E nós terminamos esse estudo apresentando um ônibus com alguns viajantes ali, um religioso, um ateísta, um espírita, um médium, algumas pessoas assim. Bem, então o fato de muita gente frequentar a igreja não dá garantia. A igreja não é garantia. Adotar esse ou aquele pseudônimo, assim, pseudonome, que fala, linha religiosa, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia, eu sou católico, eu sou espírita. Se de fato não é, não adianta. Você viveu na conformidade dos ensinamentos do Cristo. Nós mesmo aqui temos uma vizinha, ela é evangélica, ela gosta de falar, ela é solteira. Eu sou noiva do Cristo, tem uma aliança. Ela fica falando, eu fico olhando para ela assim, gente, será que ela sabe a dimensão da responsabilidade disso aí que ela está se colocando? Da próxima vez, eu até estava brincando, da próxima vez que ela falar assim, eu sou noiva do Cristo, eu vou falar para ela, puxa, você sabe que eu gostaria de ser igual a Jesus, assim? Porque o cara é poligâmico. A quantidade de noiva que o sujeito tem, e noivos também, né? Ele tem esse problema também, né? Aí eu não sei como é que fica, mas assim, uma poligamia desgramada. Agora, a pessoa se coloca como noivo, como noiva do Cristo, mas e os ensinamentos dele? Você olha a conduta da pessoa, a postura da pessoa, nossa Senhora. Acho que é aquele que Jesus vai falar, afastai-vos de mim, porque eu não sei quem sois. Mas nós te servimos, nós te demos de comer. Quando? Bem, deixar a consciência de sono, passando pelo nível da consciência emergente, até atingir o patamar de consciência desperta, é processo lento e doloroso. Verdade. Aqueles que fizeram terapia, que fizeram realmente terapia, sabem quanto o processo terapêutico é doloroso. Olhar para si mesmo, ver os seus defeitos, se aceitar, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou fingido, eu sou violento, eu tenho essa dificuldade, eu sou nervoso, tenho isso, eu vivo irritado, sou invejoso, sou medroso, sou guloso, tenho muita gula, sou muito vaidoso. Não é fácil. Não é fácil. Dói. Dói muito. Portanto, não é para qualquer um. Por isso que a maioria de nós prefere realmente as regiões umbralinas, aquelas regiões escuras, porque ali ninguém vai me enxergar, eu pelo menos vou achar. Porque para ir para o nosso lar e as cidades espirituais, essas colônias espirituais, ali são daqueles seres, daquelas pessoas que estão empenhadas nesse processo de crescimento, de renovação, que buscam ser sinceras, serem honestas
consigo mesmos e com os outros. Se eu não cultivei isso, se eu não trabalhei nisso, como que eu vou me sentir bem num lugar desse, numa situação dessa? Eu chego nessa cidade, eu chego lá no nosso lar, por exemplo, estou andando na rua assim, as pessoas estão olhando para mim, estão me vendo o que eu estou pensando, vendo o que eu estou sentindo. Lá eles me leem como se fosse um livro, assim, vê tudo. E não adianta falar assim, não estou pensando nisso, não. Aí você está lá andando lá assim, você olha para uma pessoa, de repente tem dois homens lá andando de mãozinha dada e você olha, nossa, eles vão olhar para você e vão ver o que você, a sua crítica, a sua maldade, o seu preconceito, está tudo estampado. Você vai conseguir olhar e saber que eles estão te vendo? Você suporta isso? Então tá. Procura um médium que você sabe, que sabe ler pensamentos, sabe essas coisas, e fique diante dele. Você tem certeza que ele faz isso. Vamos ver se você vai dar conta. Bem, gente, deixar a consciência de sono, construir em nós a consciência emergente, esse estado de lembrança de si, porque põe aqui, passando. Você não vai passar, isso não ocorre automático. Esse é um processo que não passa automático, no automatismo. Ele é resultado de trabalho, de esforço, de empenho, de dedicação, de busca. É luta, um esforço constante. Você, sem isso, e olha, gente, vamos tirar o cavalinho da chuva. Porque a partir do estágio humano, para a gente alcançar o nível angélico, é um trabalho que vamos ter que realizar. Jesus não vai nos trabalhar por nós, não vai nos arrancar daqui nem levar a gente para o céu. Esquece isto. Se você não quiser cultivar essa ideia, esse conceito, continuar acreditando nisso, não, Jesus é meu salvador, ele vai me salvar porque eu acredito nele e vou. Bom, é um direito que você tem. Você pode viver. Deus te dá esse direito. Quem sou eu para falar o contrário? É uma questão sua. Não estou aqui para convencer ninguém de nada. É um problema teu, se vira. Como diz o que é ditado, pega que o filho é teu e vai cuidar dele. Quando você está falando aí do que as pessoas dizem, né? Jesus vai me salvar. Aí eu lembrei dos princípios lá que você disse, a gente já sabe disso também, né? Que Deus cria são leis. Eles criam as leis. Não tem como você fugir de determinadas situações. Então, logicamente, não tem como Jesus te salvar. Você que se salva pelas suas atitudes, consequência dos seus atos. Inclusive, sobre esse aspecto, gente, muitas religiões estão muito equivocadas a respeito disso. Inclusive, vocês vão me desculpar, mas até o Espiritismo. E eles colocam assim, da forma como é colocada, parece que você fazer o bem, dar esmola, fazer caridade, contribuir, que você já vai para o céu. Bom, isso não é bem uma verdade. Lógico que se você vive fazendo bem de forma sincera, verdadeira e honesta, porque já tem, aí já começa essa questão, por que estou indo dando pratos de sopas pelas madrugadas nas ruas? Estou fazendo isso, o que está me movendo a fazer isso? Então, se a pessoa não se conhece, ela não sabe dar essa resposta. Ela tem uma ideia, ela tem uma imaginação. Imagina, estou fazendo isso porque é o bem, tem que fazer o bem, fazer a caridade. Gente, entre o que nós imaginamos, que nós supomos, e a realidade, a distância é enorme. Só quem se conhece tem a segurança e a certeza do que faz e do porquê faz. Mas sem contar que isso também é obrigação moral, né? Exatamente. Já começa por aí, que nem caridade isto é. Isto é obrigação moral. Nós temos por obrigação moral auxiliar o próximo, ajudar o próximo nas suas dificuldades, nos seus problemas. Então, isso é obrigação moral. Não é caridade. É ajudar o menor. Né? Então, ajudar o necessitado é uma obrigação moral que nós devemos uns para com os outros. Já começa por aí.
Algo devia já fazer espontaneamente, e nós não fazemos. Bom, por isso que muita gente vai se decepcionar, e é por isso que a própria espiritualidade tem colocado isso, que a quantidade de espíritas que estão indo parar nos umbrais é imensa. Tão grande, que a espiritualidade teve que criar um hospital próprio, voltado para atender aos espíritos. Porque a pessoa está sendo educada, ou está sendo passado para ela uma ideia equivocada, errada. Ah, fazer caridade. Isso não é caridade, aqui nós estamos falando. É obrigação moral nossa trabalhar pelo bem do próximo, do outro, do semelhante. Pelo fato de fazer isso, não vai me livrar do umbral, não. A única coisa, a gente tem que fazer um trabalho sobre nós mesmos, de autoconhecimento, de autoeducação. Então, se você faz esse trabalho consciente, sabendo por que você está fazendo, o que te motiva a fazer, o que te leva a fazer, aí isso vai ganhar uma dimensionalidade totalmente diferente. Então, hoje, os umbrais espirituais da Terra estão lotadas de religiosos, ateus, de gente de tudo quanto é tipo. Então, muitos, quando fechar os olhos, vai se decepcionar tremendamente. O problema todo é que a situação é tão crítica que a maioria, às vezes, fecha os olhos, nem se dá conta que já não pertence mais ao mundo dos vivos biológicos. Estão pertencendo ao mundo dos vivos fora da carne física, na dimensão espiritual. Porque a morte não existe. Existe é vida sempre, em todos os lugares. Então, muita gente, por falta de preparo, por falta de condições, por falta de educação, por falta de conhecimento, por falta de entender, estão caindo e repetindo velhos erros de passado, tal como ir nas igrejas, nas casas, nos terreiros, sobre aquela perspectiva da promessa de que o fato de você ir nesses lugares, você já herdaria automaticamente o reino dos céus, ou o céu. E isso não ocorre. Não ocorre. Então, quando nós auxiliamos o outro, nós fazemos amigos. Então, quanto mais bem você fizer, mais amigos você vai arrumar. Você vai conquistar. Então, temos amigo maior do que Jesus? Temos. Deus. Deus é o maior amigo nosso. Tão amigo que ele é o nosso Pai. Mas nem ele, e nem Jesus, e nenhum outro amigo vai poder fazer o nosso trabalho, vai nos poder arrancar de um lugar e nos levar para outros. Para outros. Se vocês pegarem o André Luiz mesmo, no livro Nosso Lar, que nós estamos lendo, estamos estudando aos domingos. Inclusive, a gente grava o estudo na sexta-feira, amanhã é o dia de gravar. A mãe dele não pôde resgatar ele do umbral. Nós vamos ver, e quem já estudou, quem já leu o livro Nosso Lar, sabe disso. Ela não pôde resgatar ele do umbral. Ele teve que permanecer lá o tempo necessário. E ele poderia ter ficado lá. Ele ficou 8 anos, segundo ele informa. Mas tem gente lá que já tem mais de 100 anos, tem gente que tem lá 200 anos, 300 anos, 1000 anos, porque isso depende do processo da pessoa. Então, o André Luiz ele não ficou mais tempo porque ele se arrependeu. Ele falou, não, peraí, tem que existir um Deus, que lá vai designar de um Senhor da vida. Tem que existir um Senhor da vida. Que a vida tem que ter, e tudo isso aqui não tem sentido, tem que ter algo mais. Aí ele se arrepende verdadeiramente. E quando ele se arrepende, ele entra em prece, ele faz aquela oração verdadeira, sentida, do coração, aí nesse momento é que ele pode receber ajuda. Mas, inclusive, o Clarencio fala com ele, eu estive o tempo todo contigo, meu filho. Então, o amigo não pode te arrancar de um lugar à força, porque uma das leis divinas é o amor, e o amor determina o respeito pelo outro.
respeite. Tem que respeitar o outro na sua condição, na sua postura, no seu nível, no seu estado, naquilo que é. Nós aqui na Terra gostamos de impor, e impomos a nossa vontade, o nosso ponto de vista, o nosso querer, o nosso domínio, seja financeiro, material, de beleza, de status, de diversas formas, de conhecimento. Às vezes a pessoa tem aquele racionalismo, eu sou PhD em física, em astronomia, ou não sei no quê, ou em português, ou nas matemáticas. Aí impõe-se sobre o outro, o seu nível racional. Então aqui nós gostamos de ter escravos. E no mundo espiritual, nessas regiões infelizes do umbral, das trevas, do abismo, também existem isso. Existem escravidões lá. E muito pior do que aqui na Terra, muito pior. Aqui na Terra é um paraíso frente a essas regiões espirituais inferiores. É um paraíso. E o pior, porque você que pode ser rei aqui, você chega do lado de lá, mas se você não tiver poder mental, você vai ser escravo. Lá o que manda é isso. Lá o que domina é isso. E não falta lá mentes perversas, que têm muito poder e condição de se impor sobre o outro. Então, se você não tem isso, se você não tem moral, se você não tem moralidade, se você não construiu essa estrutura dentro de si, de amor, de compaixão, de lucidez, a gente está na mão desses seres, dessas entidades, ou dessas pessoas, porque no fundo elas são pessoas também. Bem, então nós devemos trabalhar pelo nosso despertar, para construir em nós esse estado de lembrança de si. Existem métodos, existe metodologia, existe um trabalho objetivo que a gente pode realizar, mas, infelizmente, não dá para passar isso pelos meios virtuais. São trabalhos que têm que ser realizados de forma objetiva e prática direta, ao vivo e a cores. É um caminho, única forma. Agora, não é fácil. Não é fácil. Todos os grupos que eu conheço nesse sentido faliram. E realmente, como ele coloca aqui, é um processo lento e doloroso. E a gente chegar nesse estado de consciência desperta, que é a consciência de si mesmo, ai, ai, ai. Gente, esse é um trabalho que vai levar séculos e milênios. Mas, para alcançar o último degrau da escada de Jacó, ou de qualquer escada, eu vou ter que começar a dar o primeiro passo. Vou ter que iniciar em algum momento, em alguma hora. A escolha é nossa. Eu posso iniciar agora, eu posso iniciar na próxima vida, posso iniciar no mundo espiritual, onde eu estiver e quando eu quiser. Agora, isso tem um preço. Quanto mais eu atrasar, mais sofrimento eu vou avocar sobre mim, porque, infelizmente, nesse estado de consciência de sono, vocês me desculpem o palavreado, mas nós só fazemos merda. A gente só apronta. A gente provoca desequilíbrio, a gente provoca conflitos, a gente provoca perturbação, a gente provoca desentendimento, a gente provoca desamor, conflitos, e vai para o ir afora. Por isso que eu usei aquela palavra. Vocês concordam comigo? É dentro desse nível, dentro desse patamar. Bem, ele vai falar, na consciência de sono, o homem apenas observa a vida passar. Quem dera. A gente ficasse, eu discordo dele nesse ponto, porque a gente ficar só vendo a vida passar, estava bom demais. Mas não é. Porque nós temos que agir, nós temos que atuar, nós temos que fazer, a gente tem que trabalhar, temos carências, então a gente tem que relacionar afetivamente com os outros, buscar um par, uma companheira, um companheiro, ter filhos, ter isso. E aí nós só vamos metendo o pé pelas mãos. Cada vez mais confusão. A gente não sabe educar os filhos corretamente, dar uma orientação honesta, justa, cristã, adulta para ele, porque até mesmo nós não temos. A gente não recebeu, então a gente não pode dar aquilo que não possui. A única coisa que a gente pode dar é aquilo que possui. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso dar dinheiro.
Agora, como é que eu vou dar conhecimento se eu não tenho conhecimento? Como é que eu vou dar educação se eu não me autoeduquei? Se eu nem me conheço? Como é que eu vou agir com o outro de forma madura e adulta se eu sou, infelizmente, psicológica e emocionalmente, eu sou infantil? Sou uma criança. Então não tem jeito. Agora, de alguma forma, também ele tem razão, porque as pessoas nesse nível de sono, a vida vai passando. E a pessoa vai sendo arrastada, né? Não vai sendo levado pela vida aí. Então, não concordo muito com essa frase dele, não. A situação é pior do que isso que ele está colocando aqui. Como dá para vocês também concluírem e perceberem por si mesmos. Na consciência emergente, ou nesse estado, você começa a lembrar de si mesmo, o que a gente chama de lembrança de si, eu acho que é muito mais bem definido do que consciência emergente. O que significa consciência emergente? Para mim, não diz muito. Agora, estado de lembrança de si. Está bem definido e bem proposto a proposta. Essa foi boa, né? Gostei. Foi bem proposto a proposta. Exatamente isso. Então, nesse estado, a pessoa é compelida. Não, não é. Nesse estado, nós temos que trabalhar na construção desse estado, na efetivação desse estado em nós. Ele já existe, mas incipiente. É um germe, é uma semente, é uma árvore muito tenra, muito frágil. Então, se a gente não cercar de cuidados, de trabalho, ela não vai crescer e nem vai florescer. Porque os frutos desse estado de lembrança de si é a consciência de si. Então, não há como a gente alcançar o estado de consciência de si se nós não elaborarmos, se não construirmos em nós, não edificarmos em nós esse estado de lembrança de si. E ele fala que na consciência emergente, a pessoa é compelida pela própria consciência a se movimentar para dentro de si mesma. Errado. Também não concordo com ele também, não. Acho que está errado aqui. Eu não entendi ao final da frase, você voltou rápido no final, como é que é? Na consciência emergente é... Ah, não, tá certo. Não, desculpe, gente. Vou corrigir aqui, falei tudo errado. Não, ele está correto. Não é que a pessoa é compelida, não. É necessário que a pessoa, para nós atingirmos o estado de consciência de nós mesmos, esse estado de lembrança de si, nós temos que nos movimentar para dentro de nós mesmos. A gente tem que voltar para si, procurar se ver, se conhecer, se perceber, se conscientizar de si mesmo. Então, a gente vai tomar consciência dos nossos pensamentos, nossos processos emocionais, etc, etc. Então, está correto. Só discordo da palavra compelido, porque a pessoa não é compelida. Nós temos que fazer esse movimento. Ele não vem de fora para dentro. Às vezes, até assim, pode ocorrer que num determinado choque que a gente leva da vida, em determinada situação, como eu falei no início, em determinadas situações, em determinados momentos, a gente pode até alcançar esse estado de lembrança de si, onde vai criar aqueles momentos de memória marcantes. A gente nunca esquece. Mas, se for esperar que a vida nos leve a isso, aí nós estamos perdidos. São raros e muito poucos. Então, tem que ser um movimento que tem que ser objetivo, direto a partir de mim, com aquela proposição, aquela objetividade de trabalho e de empenho. É porque eu estava lendo, achando que estava falando da consciência desperta. Por isso que eu cometi esse erro. Bom, explicado, esclarecido, espero que vocês tenham entendido. Deu para entender o que eu estava falando? Até fisicamente eu não consegui entender o final da frase, você já foi colocando alguma forma negativa. E eu não tinha entendido a frase. Na verdade... Então, eu fiz eu chamei a atenção nesse sentido, mas por um fator, e não pelo erro que você fez. Né? Na verdade, eu confundi. Eu estava lendo, achando como fosse consciência desperta, não. Ele está falando da consciência emergente. Então, está correto. Eu só não concordo muito com a palavra que é compelido pela própria consciência. Porque, na verdade, não tem como eu alcançar esse estado de lembrança de si sem eu não me movimentar para dentro de mim, entendeu? Não tem como.
é dependente disso, é necessário esse movimento. É a nitidez da vontade e ficar vigilante o tempo inteiro. É o empenho, né, o esforço que a gente realiza, mas isso não é fácil, não. Não é simples assim, não. É porque mesmo a vigilância, tem hora que a gente toma voadinha. Quando a gente faz esse esforço que Jesus propõe, quando Jesus propõe lá o vigiar e orar, é exatamente esse movimento para a gente alcançar esse estado de lembrança de si. A proposta do Cristo é exatamente nessa direção, esse rumo. Bom, aqui acho que não vai dar para a gente conseguir completar tudo. Vamos ver aqui primeiro mais uma frase aqui, ele coloca. Ao alcançar a consciência desperta, o homem passa a celebrar a vida, festeja os dias vividos, ama indistintamente, perdoa sem impor condições, compreende as imperfeições alheias. Desculpe-nos aí, a nossa internet agora, Vinomania, de toda vez cair. Nós estávamos falando sobre a questão da consciência desperta, não sabemos bem até onde foi gravado ou não. A gente está falando que ao alcançar a consciência desperta, o homem passa a celebrar a vida, festeja os dias vividos, ama indistintamente e perdoa sem impor condições. Compreende as imperfeições alheias porque tem consciência das próprias imperfeições. Ama sem fazer exigências porque sabe que todo ser humano é especial e que mesmo o criminoso é um diamante a ser lapidado. Bom, nesse estado de consciência de nós mesmos, quando nós alcançamos esse estado, a gente construiu esse estado, então nele a gente se conhece. Então a gente tem completo domínio sobre nós mesmos. E vamos ter também domínio sobre as coisas. Nós vamos ter uma compreensão, um entendimento de tudo, não só acerca de nós, mas acerca desse mundo no qual nós existimos e no qual nós vivemos, das nossas relações, inter-relações. A gente vai olhar para o outro, vai compreender o outro, porque eu me compreendo, eu me conheço. Se eu me conheço, eu também conheço o outro. Então, dentro desse quadro, dentro deste patamar, obviamente, as minhas relações vão ser totalmente diferentes. Eu tenho aquela postura adulta. Nós, nesse nível de consciência, nós estamos naquele estado de amadurecimento emocional e psicológico. Claro, e também teremos amadurecido espiritualmente até a este patamar, até este nível. Então, obviamente, que dentro dessa situação, nós vamos celebrar a vida, vamos festejar a vida em todos os momentos, em todos os instantes, independente da situação. Porque nós vamos compreender a dor. Nós vamos poder compreender por que eu estou sofrendo. Então, o sofrimento é entendível, ele é compreendido. Eu sei as razões dele, eu sei os motivos dele. E eu vou agir diante dele de uma outra forma totalmente diferente. Você falando isso, está fazendo lembrar de Sócrates, né? Por isso que ele falava, conheça a si mesmo, conheça-te a ti mesmo. O caminho para a consciência desperta, que ele chama aqui consciência desperta, que eu prefiro consciência de si mesmo, passa pelo autoconhecimento. Não há como. Não há como. Não tem como eu chegar ao estado de consciência de si, de mim mesmo, sem me conhecer. Isso é impossível, não tem jeito. Não há como. O caminho é do autoconhecimento. Então, nesse esforço, nesse trabalho de eu me conhecer, eu vou automaticamente construindo essa consciência de mim mesmo, essa consciência desperta, esse estado desperto. Bem, vamos finalizar aqui só com a leitura e rápidos comentários no que ele está falando. Essa tomada de consciência ilumina a existência. Entretanto, o preço, ele coloca ônus. A gente não gosta dessa palavra, preferimos o preço. O preço tem de ser pago. Nós comentamos isso aqui o tempo todo nessas reflexões que fizemos. Basicamente, nós estivemos comentando sobre o preço dessas questões. Então, essa frase foi muito bem trabalhada e refletida, reflexionada ou ponderada por nós. Nessa hora grave de transição de um nível de consciência para outro, muitos recuam. Sim,
que realmente não é fácil. Aqui nós já estamos falando. A gente se encarar, a gente se ver, a gente se dar conta do que é, não é simples, não é fácil, não é saboroso, não é gostoso. Então, aqueles que já fizeram uma terapia que trabalhou nessas linhas, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou dizendo. Não querem mais viver da forma que vivem, mas ainda não dão conta de viver do jeito que desejam. Então, muitas vezes, quando a gente começa a ter conta da nossa situação, do nosso estado, a gente, não, eu não quero ser mais assim. Só que ser diferente também não consegue. Porque não é simples, até mesmo que nós temos todo um passado milenar de erros, de equívocos, de pecados que nos pesa. Então tem que nem aquela história, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Porque, pensa bem, eu não aceito do jeito que eu sou, mas não consigo melhorar. Por isso que Jesus vai propor e vai dizer da questão da perseverança. A gente tem que se perseverar no empenho, nesse trabalho, nessa luta de mudança. A gente vai cair repetidas vezes. Vamos tropeçar repetidas vezes. A gente não pode desanimar. Aqui vai falar que muitos recuam. Então, a gente não pode recuar. A gente tem que ter a disposição de seguir em frente, de enfrentar. Né? E acreditar que vai Aí vai entrar essas questões que está levantando, de fé, de confiança, de compreender que esse é o único caminho, não tem outro caminho, não há como. Então eu posso optar por adiar aqui para uma outra oportunidade, para uma outra vida, para um outro momento. Mas isso tem o preço do sofrimento e da dor que vai, com certeza, estar relacionado. E a única forma de eu não sofrer é trabalhar dentro das linhas do bem, desse autoconhecimento e desse crescimento, senão não tem jeito. Não se comprazem mais com as trevas íntimas que nós temos e carregamos, mas ainda não conseguem fazer luz em seus próprios caminhos. Isso vai demorar tempo. Por isso que Emmanuel vai colocar para o Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. 3 disciplinas. É um trabalho realmente de disciplina, de empenho, de dedicação, de esforço, sem desânimo. Desejam deixar de lado a porta larga, mas sentem-se inseguros para adentrarem a porta estreita. Então, se a pessoa está nesse quadro, dentro desse patamar de insegurança, tem que começar, o primeiro ponto, a trabalhar essa questão. Trabalhar a sua insegurança. Começar a tentar compreender, entender o que eu estava falando antes. Não temos outro caminho. Não há outro caminho. Não tem, então temos que enfrentar, temos que nos empenhar, mesmo que a gente cair. Por isso que é aquilo que Paulo vai falar na sua carta: perseverar com os joelhos desconjuntados, todos machucados e ardidos, esfolados. A gente não pode desanimar, continuar em frente. Sentem-se cansados de si mesmos, mas sem forças de mudarem a própria vida. Bom, aqui nós vamos ter que dar um jeito de arregimentar forças. Se a gente cair na depressão, no desânimo, aí nós vamos afundar com tudo. Aí o quadro vai ser pior, porque a gente vai estar dentro daquele patamar daquele que sabe e não fez. Porque aquele que sabe, que não sabe, está dentro, está bem, está vivendo a sua vida, está dentro do que é. Mas saber e não fazer, aí fica mais complicado. Quando você falou da depressão, eu lembrei que quando eu fiquei sabendo que depressão nada mais nada menos que é revolta contra Deus, nossa! Estado depressivo, no fundo, na realidade, é o estado de revolta contra a vida, contra Deus, de não aceitação. A pessoa não aceita aquelas circunstâncias, não aceita aquela situação, aí não tem forças, não se vê. Dentro desse quadro que está falando aqui, não tem força para mudar, não tem força para alterar a situação, vai engolindo uma revolta e deprime, cai na depressão. Tomar cuidado. Olham para trás e se sentem
pressionados pela enormidade de erros cometidos e pela escassez de bem praticado. Essa é uma situação comum a todos nós. Mas nós não podemos desistir nem desanimar. Precisamos trabalhar na construção do bem. Está dizendo que a gente olha para trás e se sente pressionado pela enormidade dos erros cometidos e pela escassez de bem praticado. Bem com letra maiúscula. Bem praticado. Qual bem que realmente eu fiz? Porque quando eu vou analisar o bem, muitas vezes eu vou enxergar e vou ver que, na verdade, era interesse. Seja ele qual for. Interesse financeiro, interesse material, interesse emocional, interesse até psicológico, interesse relacional. Algum tipo de interesse me alimentava ali. Ou a pessoa, eu dou dinheiro para os pobres, mas aí desconta no imposto de renda. Interesse. Sabem o quanto é difícil sair do automatismo e passar a dirigir com sabedoria a própria existência. Por isso, muitos desistem. Verdade. Aqui nós estamos falando, nós vivemos dentro de um quadro de automatismo. Nós somos quais robôs. Vivemos de forma muito mecanicizada as nossas vidas. Dentro de uma mecanicidade muito grande. E aí complica, mas eu enxergar isso, eu perceber isso, eu me dar conta disso, até para isso eu necessito empenho, esforço, trabalho. Eu tenho que começar a me observar, começar a me ver, começar a me enxergar, a começar a me conscientizar de mim mesmo. Caso contrário, eu não vou dar conta de que eu sou um robô. Eu estou dentro de um quadro de mecanicidade e também de automatismo. A gente age no automático, sem se dar conta, sem se perceber o que está fazendo. Então, todos os gestos que você faz, as mímicas que você produz, os movimentos corporais, todos isso, as tensões corporais que nós vivemos dentro. A gente não temos consciência disso. A gente vive dentro de uma mecanicidade, de um automatismo, de uma robotização. É isso que esse estado de consciência de sono representa e no qual nós existimos. A gente não se percebe. Por isso que tem muitos acidentes, porque as pessoas estão distraídas, estão longe, vai imaginando, devaneando, pensando isso, pensando aquilo, preocupado com aquilo. Elas não se dão conta da vida à sua volta. Tudo no piloto automático. Estou dirigindo no automático. Realmente, a situação é bem difícil, complicada, dolorosa. Mas nós podemos mudar isto. Está em nossas mãos. O nosso querer, o nosso desejar, o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso trabalho. Tudo nas mãos de cada um de nós. Qual que era o título da lição de hoje? Então, a gente trabalhou hoje, dentro desse capítulo 7º, o Gnaldo Paviani vai trabalhar com o título de O Homem Velho versus o Homem Novo. Porque tudo isso é o enfrentamento do homem velho versus o homem novo. Mas nesse trecho, nós designamos esse trecho de hoje de estudo de níveis conscienciais. Os níveis de consciência no qual nós vivemos e aqueles que nós podemos ter, que nós podemos construir em nós. Então, a gente colocou lá, nós vivemos no estado de sono. Temos breves e raros lampejos do estado de lembrança de si, que é o segundo nível, que o Agnaldo Paviani vai chamar de consciência emergente. Nós podemos construir em nós, então, um estado de consciência de si mesmo, que ele vai chamar de consciência desperta. Na verdade, nesse estado de consciência de nós mesmos, nós estamos lúcidos, nós nos conhecemos. Por isso que ele fala de consciência desperta. E ele não trabalha um outro quarto nível que nós podemos alcançar, que é o de consciência cósmica. Nesse nível, nós vamos ter aquela relação com Cristo num outro patamar totalmente diferente. E vai compreender o universo. Vamos compreender a vida nas suas reais bases. É um nível que está muito distante de nós. Isso ainda, para a gente alcançar ele, vai depender de milênios ainda, milhões de anos.
É o nível da angelitude. Então, os anjos, eles têm esse nível de consciência cósmica. É para lá que nós estamos caminhando. Agora, como vamos caminhar? Quanto tempo isso vai durar? Depende de nós. Porque a gente só alcança esse nível através do trabalho, do esforço, do empenho, da dedicação, da construção. Ele não cai de paraquedas no nosso colo. Agora, Deus vai nos dando vidas e mais vidas. Ou seja, nós vamos... Aquilo que o André Luiz, por isso que o André Luiz vai colocar no livro Nosso Lar, lá nos primeiros movimentos, e no seu prefácio. Nós mudarmos de roupa, ou seja, mudarmos de personalidade, não constrói. Aquelas primeiras linhas, o primeiro parágrafo do livro, do parágrafo do prefácio de André Luiz, é exatamente essa questão que ele está colocando. É, que a nova roupagem... Que a gente vai mudando de roupa, ou seja, de personalidade, isso não resolve os problemas fundamentais da nossa existência, do nosso existir. Porque é um trabalho, é uma construção que nós temos que fazer. Só isso. Bom, já avançamos já um pouco mais. Alguma coisa? Márcia, aí, alguma... Não. Tá ok aí? Ok. Então, beleza, gente. Vamos agradecer a Deus, então, a Jesus e a todos vocês aí o nosso obrigado. Esperamos que o estudo de hoje tenha sido esclarecedor e que tenha trazido aí muitos elementos para vocês pensarem e ponderarem a respeito das próprias vidas. E cada um de nós aí, conosco mesmos, fazer as devidas e necessárias reflexões e ponderações. Então, vamos lá. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós, ao finalizarmos, Senhor, o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer todas as bênçãos derramadas em nosso benefício, em nosso favor, agradecer o amparo e assistência dos nossos mentores e coordenadores espirituais, agradecer a presença das nossas irmãs Márcia e Vicentina, e também, Senhor, de todos aqueles corações que se reuniram conosco nesses instantes para a aprendizagem e o estudo, nos acompanhando nesses processos de reflexões. Agradecido pelas inspirações e intuições que tivemos e vos pedimos, Senhor, abençoar-nos a todos, trabalhando em nossa intimidade esses elementos edificantes que trazemos conosco. Nesta mesmo patamar, te rogamos, por todos os inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, que as tuas bênçãos os envolvam e os fortaleçam, bem como também todos aqueles corações que virão a nos ouvir ou nos assistir de futuro. Que as luzes destas reflexões possam alcançar os seus corações, fomentando ali novas proposições, novas posturas, novas perspectivas. Senhor da vida, agradecido por tudo, vos pedimos ser com todos nós e derramai as tuas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Márcia, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite. E a todos, gente, os nossos abraços fraternais. Até o próximo estudo. Tchau.